Convido os senhores a ouvirem a história. Reclamando da sogra doente, o marido pontapeia a sua cadeira de rodas e grita para levar embora imediatamente. Eu arrumei as minhas coisas em silêncio e parti. Nessa noite, ele ligou-me em pânico, sem parar. O som da tigela de porcelana a partir se ecoou. A infusão de ervas medicinais que eu passara 3 horas a preparar com todo o cuidado desfez-se em pedaços sob os pés de Carlos. Chega, já suportei esta casa o suficiente. Carlos rugiu, desapertando a gravata de marca, olhando furioso para minha mãe, que se encolhia na cadeira de rodas. Olha bem, chego à casa do trabalho todos os dias e tenho de cheirar este odor nojento a ervas. Como queres que eu viva? Eu sou um diretor, não sou um guarda de sanatório. Corri à pressa da cozinha, olhei para a infusão derramada e tentei conter a raiva. Carlos, tem cuidado. Não vês que a minha mãe está fraca? Vai descansar. Por que é que atiraste a medicação da minha mãe ao chão? Atirei. E qual é o problema? Carlos avançou, pisando a poça de líquido escuro com a ponta do sapato e encostando-se à roda da cadeira. Apontou o dedo diretamente à minha cara. Ouve bem, amanhã vais tratar da papelada para meter esta mulher num lar de idosos. São 1.500 euros por mês, não é? Eu pago. É melhor do que ter esta miséria a sujar a casa toda. A minha mãe tremia incontrolavelmente na cadeira de rodas. Agarrou os braços da cadeira com força e as lágrimas começaram a escorrer. Carlos, peço desculpa. Inês, minha filha, se calhar é melhor pôr-me num lar. Eu uso a minha reforma para ajudar a pagar. O meu limite de tolerância rebentou, quebrando a barreira de uma mulher que, durante 5 anos, aceitara recuar para ser uma dona de casa invisível. Eu gritei: Carlos, cala-te! Carlos arregalou os olhos. As veias do pescoço saltaram. Atreves-te a gritar comigo. E então, diante do meu olhar atônito, ele levantou a perna e deu um pontapé com toda a força na roda da cadeira. Estrondo. A cadeira de rodas tombou, e a minha mãe caiu pesadamente no chão frio de mosaico. Ela soltou um gemido de dor, mordendo o lábio, enquanto o rosto se contorcia. Um fragmento de porcelana cortou-lhe as costas da mão, e o sangue vermelho começou a escorrer pelo chão. Fiquei paralisada durante 5 segundos de silêncio absoluto, olhando para o homem que arfava de raiva à minha frente e depois para minha mãe encolhida na poça de medicação. A fúria extrema dentro de mim congelou numa calma assustadora. Caminhei até ela, ajoelhei-me para a ajudar a sentar-se e usei a ponta da camisola de lã que vestia para limpar cuidadosamente o sangue da sua mão. Não faz mal, mãe. Eu estou aqui. Ela soluçou, e as suas mãos magras agarraram-se aos meus ombros. Inês, desculpa-me. A mãe não tem culpa. Levantei a minha mãe, sentei-a temporariamente no sofá e passei friamente por Carlos, indo direto ao quarto. Puxei a velha mala de tecido debaixo da cama e atirei lá para dentro, de forma decidida, algumas roupas quentes para nós as duas. Ao abrir a gaveta da cômoda, tirei a caixa de veludo que guardava uma joia de filigrana de ouro, herança da minha avó. Aquilo que no mês passado, Carlos me mandara vender para ter capital para o negócio. Guardei-a com cuidado no fundo do bolso do meu sobretudo. Carlos estava encostado à porta do quarto, soltando um riso desdenhoso. Vais armar o teatro de fugir de casa outra vez. Se tu e a tua mãe derem um passo fora desta casa, amanhã não voltem com a cara de pau a implorar para eu abrir a porta. Peguei na mala e saí, parando a menos de meio metro dele, olhando diretamente para aqueles olhos cobardes. Carlos, ouve bem. Fomos os dois que juntamos dinheiro para comprar esta casa. Metade dos tijolos aqui são fruto do meu suor. Mas hoje deixo-te este monte de lixo. A partir do momento em que o teu sapato tocou na cadeira de rodas da minha mãe, tu morreste para mim. Ele ficou perplexo. A garganta apertou e não conseguiu dizer uma palavra. Voltei à sala, endireitei a cadeira de rodas e peguei na minha mãe para colocar no lugar. Ela bateu suavemente na minha mão, com a voz embargada. Está tanto frio, minha filha, à meio da noite. Para onde vamos nós? Cobri as pernas da minha mãe com uma manta fina e sorri. Para qualquer lado, desde que não seja neste lugar sujo. Empurrei a cadeira de rodas pela porta de ferro enferrujada, puxando a mala com a outra mão. O vento gélido da noite de inverno em Lisboa soprava com força na ruela estreita. Levantei a gola do casaco,
Cerrei os dentes e empurrei a cadeira de rodas da minha mãe em direção à escuridão. O vento cortante que vinha do rio Tejo atravessava a rua e entrava nos ossos. Empurrei a cadeira de rodas aos solavancos, passando por portas trancadas. De vez em quando, as rodas prendiam na calçada irregular. Chegamos à entrada da rua, onde o quiosque da Dona Lourdes já estava fechado há muito, restando apenas um banco comprido de madeira e um toldo de plástico meio solto. Parei a cadeira, travei-a e tirei o meu sobretudo, enrolando-o nos ombros e no peito da minha mãe. Senta-te encostada a esta parede para fugir ao vento, eu disse, esfregando as mãos com força antes de as encostar às faces geladas dela. A minha mãe agarrou minha mão, a voz a falhar numa respiração trêmula. Inês, eu só te trago sofrimento. Sair assim de mãos a abanar. Como vamos viver, filha? É melhor deixares-me sozinha. Não digas disparates, mãe, interrompia, apertando com força as suas mãos enrugadas. Tenho 32 anos, tenho braços e pernas. Não te vou deixar morrer à fome. Fica sentada aqui, vou ligar a Hugo. Tirei o telemóvel da mala com os dedos dormentes de frio e marquei rapidamente o número familiar. O telefone tocou 5 vezes antes de alguém atender e a voz ensonada do meu irmão soou. Estou, Inês. Já é de madrugada? O que se passa? Hugo. A minha voz soou clara, sem um único soluço. O Carlos acabou de atirar a medicação da mãe ao chão, pontapeou a cadeira de rodas e expulsou-nos de casa. Fez-se silêncio do outro lado durante 2 segundos. Depois ouviu-se o som de lençóis a serem atirados e a voz de Hugo soou fria e furiosa, como a de um animal selvagem. O quê? Esse desgraçado? A mãe está magoada? Onde estão vocês? A mãe tem um corte na mão, mas não partiu nenhum osso. Estamos sentadas junto ao quiosque da Dona Lourdes, na esquina. Está tanto frio esta noite. Maldito seja. Estou numa obra no Algarve. Não consigo ir para aí agora mesmo. Os passos pesados de Hugo ecoaram pelo telemóvel. Ouve-me. Fica onde estás. Vou ligar ao Tiago para vos ir buscar agora mesmo. Dá-me 1 minuto. Nem tive tempo de dizer mais nada quando o ecrã do telemóvel se iluminou. A conta bancária atualizou o saldo. Hugo transferiu 5.000 euros, com a descrição: para cuidar da mãe e de ti, desculpa a minha ausência. Olhando para o número no ecrã, senti os olhos arder. Exatamente 15 minutos depois, um carro preto surgiu rapidamente na rua, virou a esquina e travou bruscamente à nossa frente. A porta abriu-se e Tiago, o melhor amigo do meu irmão, enfiado num casaco de penas grosso, correu apressado na nossa direção. Inês, Dona Maria. Tiago exclamou ao ver-nos encolhidas debaixo do toldo degradado. Não perdeu tempo com perguntas. Baixou-se imediatamente para ver o ferimento na mão da minha mãe e virou-se decidido. Inês, põe a mala no carro. Eu pego na tua mãe. Dito isto, Tiago passou os braços pelas costas e pernas da minha mãe, levantou-a com cuidado e caminhou depressa para o banco de trás do carro, onde o aquecimento já estava ligado. Dobrei a cadeira de rodas à pressa e meti-a na bagageira junto com a mala velha. Durante o trajeto, o ambiente no carro era silencioso. Tiago olhou para mim pelo espelho retrovisor, com um olhar cheio de preocupação e indignação contida. O Carlos atreveu-se a fazer isto? O Hugo acabou de me ligar. Estava aos gritos a dizer que o ia matar. Inês, o que vais fazer? Vais divorciar-te? Respondi de forma breve, com os olhos fixos nas ruas desertas de Lisboa. Sim, mas não vou sair de mãos a abanar. Obrigada, Tiago, por todo o trabalho a esta hora da noite. Podes ajudar-me a encontrar um apart-hotel ou um alojamento limpo e seguro? Qual alojamento a esta hora? Vou levar-vos para o apartamento de um amigo meu no Parque das Nações. Ele foi em viagem de negócios para o estrangeiro e só volta no próximo mês. A casa está vazia. Não aceito recusas. Ficam lá as duas a descansar em paz. 30 minutos depois, estávamos num apartamento acolhedor. Tiago, atencioso, deixou o cartão de acesso em cima da mesa, deu algumas indicações e despediu-se para nos deixar descansar. Ajudei a minha mãe a deitar-se na cama, tirei um kit de primeiros socorros da casa de banho, desinfetei e liguei o corte causado pelo fragmento de porcelana. Com a medicação a fazer efeito e a exaustão após o choque, a minha mãe adormeceu rapidamente. Quando a respiração regular dela encheu o quarto, fui até a sala.
Servi um copo de água gelada e bebi-o de um trago. O frio a descer-me pela espinha deixou a minha mente num estado de alerta extremo. Sentei-me no sofá e puxei a velha mala para abrir o fecho. As nossas roupas estavam desarrumadas. Deslizei a mão para uma pequena fresta no forro do fundo da mala e retirei um pequeno objeto do tamanho da falange de um dedo. Uma pendrive preta. Este era o meu amuleto da sorte. Durante 5 anos a servir de retaguarda, não me limitei a cozinhar e lavar roupa. Todas as confusões nas contas, os números duvidosos, a fuga ao fisco e as engenharias legais para inflacionar o valor da empresa do Carlos foram geridos por mim. Eu, que outrora fora uma gestora de marketing com uma mente brilhante, passava noites em claro a resolver os problemas dele. Conhecia bem a ganância e o egoísmo de Carlos, capaz de queimar pontes depois de as atravessar. Por isso, antes de me dedicar exclusivamente às lides domésticas, fiz uma cópia de segurança de todos os livros de contas internos e das provas de falsificação de documentos nesta pendrive. Olhei para o relógio do telemóvel. Era 00:30. Sem hesitar, procurei na lista de contactos o número do Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo era um advogado implacável no mundo da consultoria empresarial e, mais importante, o maior rival de Carlos. No mês passado, Carlos usara de jogo sujo e subornos para roubar um grande projeto ao Dr. Ricardo, deixando o escritório deste em sérias dificuldades. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Carreguei na tecla de chamada e o som de chamada prolongou-se na noite silenciosa. Estou? Uma voz masculina, grave e rouca de sono. Respondeu. Falo com o doutor. Ricardo? Sou a Inês, esposa do Carlos. Fui direta ao assunto, com uma voz nítida e sem um pingo de hesitação. O outro lado ficou em silêncio por um segundo, claramente já desperto. Ouviu-se um ruído, provavelmente ele a sentar-se. Esposa do diretor Carlos. Boa noite, dona Inês. Ligar-me a esta hora não deve ser para me convidar para um café, presumo. Ligo para falar de negócios. Apertei a pendrive com força na mão. Estou a preparar-me para me divorciar do Carlos e tenho na minha posse cópias dos registros internos, provas de falsificação de contas e evasão fiscal da empresa dele nos últimos 3 anos. O suficiente para que os bens da empresa sejam congelados e o diretor vá parar à prisão. O doutor, Ricardo soltou um riso muito suave. Dona Inês, está a brincar comigo? O que ganha em dar-me isso? Quero que seja o meu advogado representante neste divórcio. Encostei-me no sofá, com um olhar frio e penetrante virado para o vazio. Quero exatamente 50% dos bens, avaliados em 300 mil euros em dinheiro, retirados diretamente das ações da empresa do Carlos. O que fizer com o resto da empresa dele para a destruir é consigo. Ambos ficamos a ganhar. Ouviu-se o som rítmico de dedos a bater numa mesa de madeira do outro lado da linha. Pouco depois, o Dr. Ricardo falou sem o tom de brincadeira. 9 da manhã no meu escritório. Lembre-se de trazer o que acabou de mencionar. Se tiver o valor que diz, o contrato é assinado na hora. Até amanhã de manhã, respondi e desliguei. Olhando pela janela do apartamento, as ruas de Lisboa estavam submersas numa escuridão profunda, mas ao longe, as luzes dos candeeiros de rua continuavam a projetar feixes amarelos de forma obstinada. Apertei a pendrive e sorri de canto. O jogo começava realmente agora. Às 9:00 em ponto da manhã seguinte, entrei no escritório do advogado doutor Ricardo, na Avenida da Liberdade. Após ter conseguido dormir apenas 2 horas na casa do amigo do Tiago, acordei cedo, fiz uma canja para a minha mãe e depois maquilhei-me ligeiramente, prendi o cabelo num coque limpo e vesti a blusa de seda mais apresentável que tinha na mala. Ao olhar-me ao espelho, disse a mim mesma que a Inês, que passava os dias de cabeça baixa e fechada na cozinha, tinha morrido na noite anterior. O doutor Ricardo estava sentado atrás da mesa de madeira, com uma chávena de café expresso na mão. Ao ver-me, acenou com a cabeça e apontou para a cadeira à frente. Dona Inês, pontual. Onde está o que mencionou ontem? Sem perder tempo com palavras supérfluas, coloquei a pendrive preta diretamente em cima da mesa. O Dr. Ricardo levantou uma sobrancelha e ligou ao portátil. O clique do rato soava ritmadamente na sala silenciosa. Cerca de 10 minutos depois, a expressão calma do Dr. Ricardo começou a mudar.
Ele analisou rapidamente as folhas de Excel, as faturas falsas digitalizadas e olhou subitamente para mim. O seu olhar revelava espanto e fascínio. Dona Inês foi chefe de contabilidade, declarações de despesas inflacionadas, fluxos de dinheiro negro desviados para empresas de fachada e até estes contratos que desviam materiais. Os números batem certo ao cêntimo. Se isto vier a público, a empresa do seu marido não só vai levar uma multa astronômica das finanças, como ele vai passar uns tempos a ver o sol aos quadradinhos. Bebi um gole de água e respondi friamente. Formei-me em marketing, não em contabilidade. Mas ao viver com um homem maquiavélico como o Carlos durante 5 anos, fui obrigada a aprender a salvaguardar-me. A que horas marcou com ele? O Dr. Ricardo deu um sorriso cínico e fechou o ecrã do computador. 9h30. Pedi à minha assistente para o convidar a negociar a indemnização do contrato do mês passado. Ele está muito confiante. De certeza que vem cá só para me atirar a cara. Exatamente às 9h30. A porta de vidro do escritório foi empurrada com força. Carlos entrou, vestia uma camisa de marca, com o cabelo fixo com gel, revelando um rosto arrogante e cheio de complacência. Mas assim que o seu olhar varreu o sofá e me viu ali sentada, de pernas cruzadas, o sorriso nos seus lábios congelou de imediato. O que raio estás aqui a fazer? Carlos franziu a testa e aproximou-se rapidamente. Olhou para mim de lado e depois virou-se para o Dr. Ricardo, bufando de forma fria. Ah, já percebi. Ontem à noite levaste a velha para fora de casa e hoje vens ao escritório do rival do teu marido para fazer teatro e chorar, não é? Inês, achas que este advogadinho que esmaguei no mês passado te vai ajudar a ficar com aquela casa? O Dr. Ricardo não se irritou. Encostou-se calmamente à cadeira e fez um gesto com a mão. Diretor Carlos, sente-se primeiro. Ninguém está aqui para chorar. Hoje estou aqui na qualidade de advogado representante da Dona Inês para discutir o acordo de divórcio. Carlos puxou a cadeira e sentou-se pesadamente, cruzando as pernas de forma arrogante e lançando palavras amargas. Divórcio? Muito bem. Vou ser direto para despachar isto. Aquela casa foi comprada com o meu dinheiro. A escritura está no meu nome antes do casamento. A empresa é fruto do meu suor. Ela não passa de uma dona de casa que viveu à minha custa durante 5 anos sem produzir um único cêntimo. Se formos muito simpáticos, dou-lhe uns 5.000 euros para pagar o bilhete de autocarro e mandar a velha para a terra. Se quiserem ir para tribunal exigir mais, vamos ver quantos tostões o juiz lhe dá. Mantive a expressão imperturbável, deixando-o falar ininterruptamente. Quando Carlos se calou, inclinei-me para a frente, apoiei as 2 mãos na mesa e olhei-o diretamente nos olhos. Tens razão, Carlos. Eu não ganhava dinheiro. Apenas ficava em casa a cozinhar, a preparar infusões e, pelo meio, arrumava uns quantos livros de contabilidade para ti. Inclinei a cabeça na direção do Dr. Ricardo. O advogado percebeu, empurrou um dossiê acabado de imprimir, ainda quente, e colocou-o à frente de Carlos. Diretor Carlos, o Dr. Ricardo sorriu com frieza. Deu uma vista de olhos a este anexo, especialmente aos extratos do 3º trimestre do ano passado e ao contrato fantasma número 042. A minha cliente informa que isto representa apenas 10% do que ela tem em sua posse. Entende, Lises? Carlos franziu a testa e agarrou no molho de papéis. Em apenas 3 segundos a passar os olhos pela primeira página, as suas pupilas contraíram-se e o rosto, antes vermelho de triunfo, ficou repentinamente pálido como a cal. As suas mãos começaram a tremer, fazendo as finas folhas de papel sussurrar. Virou apressadamente para as páginas 2 e 3, enquanto um suor frio lhe brotava na testa. Tutu! Carlos levantou os olhos bruscamente, gaguejando sem conseguir formar palavras, os olhos raiados de sangue olhando para mim como se eu fosse um monstro. Atreves-te a roubar documentos da empresa? Atreves-te a esfaquear-me pelas costas? Soltei uma gargalhada, um som cortante que ecoou entre as 4 paredes. Fui eu que passei noites em claro, até às 3 ou 4 da manhã, a usar a minha inteligência para encobrir as tuas negociatas sujas. Enquanto tu andavas bêbado e metido com mulheres em bares, quem era a pessoa que introduzia cada número para enganar as finanças? Esfaquear pelas costas?
Não, Carlos. Estou apenas a exigir exatamente aquilo que paguei com a minha juventude. Levantei-me e bati com a palma da mão na mesa, fazendo Carlos dar um salto de susto. Ouve com atenção. Quero exatamente 50% dos bens comuns. Não preciso de esperar que o tribunal congele ou avalie, já fiz as contas. 300 mil euros em dinheiro. Esse é o valor de metade da casa, mais a minha contribuição para a tua empresa. Tens de transferir isso diretamente para a minha conta nas próximas 24 horas. Carlos engoliu em seco. A arrogância inicial desfez-se em pedaços, substituída pelo pânico. Baixou o tom, tentando remediar a situação. Inês, tem calma. Foram 10 anos de casamento. Vais mesmo agir de forma tão implacável? A empresa não tem 300 mil euros em dinheiro neste momento. O capital está todo preso em mercadoria. Ontem à noite eu estava bêbado. Foi sem querer que magoei. Foi sem querer? Sibilei por entre os dentes. Foi sem querer que ias mandar a minha mãe para um lar de idosos com os teus 1.500 euros de dinheiro sujo? Foi sem querer que insultaste a minha mãe de parasita? Carlos, 300 mil euros é um número inegociável. Se vais hipotecar a casa, vender o carro ou desviar fundos da empresa, o problema é teu. Se o dinheiro não estiver na conta amanhã, este dossiê é enviado de imediato para a Polícia Judiciária na secção de crime econômico. O Dr. Ricardo terá todo o gosto em fazer isso de graça. Carlos levou as mãos à cara e esfregou com força, com a respiração pesada de quem está a ser sufocado. Ele sabia que, se aquelas provas viessem a público, não só ficaria de mãos a abanar, como passaria anos na cadeia. 300 mil euros. Carlos deixou cair a cabeça na mesa, a voz tão baixa como a de alguém prestes a afogar-se. Eu arranjo. Tu devolves-me os ficheiros originais e divorciamo-nos em silêncio. Ainda não acabei. Interrompi de forma fria. Carlos levantou a cabeça com um olhar baço. O que queres mais? Peguei na minha mala, contornei a mesa e caminhei em direção à porta. Com a mão na maçaneta, voltei-me para o olhar e pronunciei cada palavra de forma incisiva. Amanhã, às 8 horas da manhã, vais estar na rua da nossa casa. No momento em que as pessoas passam mais para trabalhar, vais pedir desculpa publicamente à minha mãe. Se ela não concordar, os teus 300 mil euros não te servem de nada. Às 8h00 da manhã, a ruela onde vivi durante 5 anos estava cheia do ruído das motas a arrancar, das vassouras a varrer os passeios e do aroma a pão quente e café da pastelaria da esquina. Era a hora de maior movimento, com os vizinhos a regressar das compras matinais e a trocar conversas casuais. Parei a cadeira de rodas da minha mãe mesmo em frente à porta de ferro da casa de 3 andares. Hoje o sol brilhava suavemente. A minha mãe vestia um casaco quente e a mão magoada na outra noite ostentava agora uma ligadura branca imaculada. Desde que horas estaria o Carlos ali? Vestia uma camisola amarrotada, tinha a barba por fazer e os olhos encovados com veias vermelhas. Com certeza, tinha passado a noite a correr desesperado para juntar os 300 mil euros. Ao ver-nos, o rosto de Carlos contraiu-se. Olhou em redor, mordendo o lábio quando percebeu que alguns vizinhos já começavam a apontar. O dinheiro já pedia a contabilidade para transferir diretamente para a tua conta. Carlos aproximou-se, falando entre dentes com irritação, apenas alto o suficiente para eu ouvir. O que queres mais agora? Não baixei a voz e falei alto e bom som. Já te disse de forma muito clara ontem. Pede desculpa à minha mãe. Agora e publicamente. Ao ouvir a minha voz alta, alguns vizinhos aproximaram-se, curiosos. A dona Fátima, do minimercado, espreitou e perguntou: então, o que se passa com o casal? Dona Maria está doente. Por que é que a deixam aqui no meio da rua? Carlos ficou pálido, olhou para mim de forma feroz, como se me quisesse devorar viva, cerrando os punhos com força. Ele era um diretor, alguém que sempre manteve uma fachada de dignidade ilusória perante os outros. Mas hoje, eu queria que ele mesmo destruísse essa imagem fútil. Bate levemente na mala onde guardava a pendrive preta, com o olhar gélido e sem um pingo de clemência. Carlos engoliu em seco, sabendo que não tinha escapatória. Respirou fundo e caminhou a passos pesados até a frente da cadeira de rodas da minha mãe. Sob o olhar de escrutínio de dezenas de vizinhos à volta, os seus joelhos cederam. Mãe,
A voz de Carlos saiu engasgada, forçando cada palavra. Peço desculpa à mãe. Na outra noite estava demasiado bêbado. Perdi o controlo e foi sem querer que derrubei a cadeira de rodas. Errei e espero que a mãe me perdoe. Os murmúrios na rua calaram-se de imediato. Toda a gente ficou chocada. O genro engravatado e bem-sucedido, que costumava exibir-se, ajoelhava-se agora a pedir desculpa à sogra em praça pública por a ter agredido. A minha mãe estava sentada em silêncio na cadeira de rodas. Com os seus olhos baços e cansados, olhou para o homem a quem em tempos chamou genro. Ela não chorou, nem tremeu como na noite em que foi expulsa de casa. Com uma voz calma, articulada e dolorosa, falou: Carlos, sou uma velha com problemas motores e dependente dos filhos, mas não sou cega. O pontapé que deste naquela noite não foi sem querer. Foi a demonstração do teu desprezo por mim e pela minha filha. A minha mãe respirou fundo e a sua voz tornou-se de repente firme e incisiva. Aceito o teu pedido de desculpa para que tenhas a consciência tranquila no teu negócio, mas não te perdoo. Carlos ficou estupefacto, levantando a cabeça, com o rosto completamente pálido. Não esperava que uma idosa frágil proferisse palavras tão definitivas. Naquele exato momento, o telemóvel vibrou no meu bolso. Uma mensagem do banco avisava do movimento de saldo com o crédito de 300 mil euros. Tirei a pendrive preta e atirei-a diretamente ao peito de Carlos. Ele apanhou-a de forma desajeitada. O doutor, Ricardo, vai enviar-te os papéis do divórcio hoje à tarde. A partir de agora não temos mais nada a ver um com o outro. Agarrei na cadeira de rodas e virei as costas, caminhando pela rua estreita. Atrás de mim, as vozes dos vizinhos que criticavam Carlos tornavam-se cada vez mais altas. Já não me importava. Aquela indemnização de 300 mil euros não comprava de volta os meus 5 anos de juventude, mas era o alicerce para eu reconstruir a minha vida. O renascimento de uma mulher de 32 anos começa por se libertar de alguém que não a merece. 2 semanas depois, o enorme edifício de vidro da Corporação de Nutrição refletia a luz radiante do sol. Saí do elevador no 20º andar, ajeitando o fato preto de corte elegante. Hoje vinha uma entrevista para o cargo de diretora de marketing. A pessoa que me ia entrevistar diretamente era a Dona Leonor, a CEO do grupo. Era uma mulher na casa dos 40 anos, com um olhar perspicaz e um estilo de trabalho pragmático. Folheou o meu currículo e franziu ligeiramente as sobrancelhas. Inês, a Dona Leonor bateu com a ponta da caneta na mesa. O teu currículo é muito interessante, com excelentes resultados e receitas que trouxeste à tua empresa anterior, mas tens um vazio. Ficaste em casa a cuidar da família durante 5 anos. O mercado muda todos os dias. O que garante que consegues acompanhar o ritmo atual, especialmente para a posição de diretora de marketing numa grande corporação? Mantive as costas direitas, sorri com calma, sem vacilar. Dona Leonor, durante estes 5 anos, não trabalhei num escritório, mas nunca abandonei o mercado. Pelo contrário, tornei-me no alvo mais rigoroso de todas as marcas de nutrição. Dona Leonor parou de bater com a caneta e inclinou-se ligeiramente para a frente. Alvo? Como assim? A minha mãe é uma doente que usa cadeira de rodas e precisa de cuidados nutricionais muito específicos. Durante 5 anos, estudei e comparei a fundo cada ingrediente e cada campanha publicitária de todos os suplementos e leites fortificados do mercado. Entendo a psicologia de quem toma a decisão de compra. Eles não compram um suplemento apenas porque a embalagem é bonita ou porque o médico recomenda. Compram pela paz de espírito, pelo amor à família e pela própria exaustão de suportar o fardo de cuidar de um doente. Tirei da pasta um plano e coloquei-o cuidadosamente à frente da Dona Leonor. Esta é a minha proposta de estratégia para a nova linha de leite vegetal premium da corporação. Ao contrário do marketing tradicional, que se concentra nos idosos, quero focar esta campanha diretamente nas mulheres, naquelas que realmente vão comprar o produto. Chamo-lhe a campanha Energia no Feminino. A mulher moderna está exausta com centenas de responsabilidades. Ela precisa de saúde, primeiro para cuidar de si própria e só depois para cuidar da família. Se atingirmos essa empatia, as vendas vão certamente disparar. Dona Leonor abriu o plano, lendo superficialmente os títulos e os dados sobre o comportamento do consumidor.
que eu passara noites a reunir na minha nova casa alugada. O silêncio na sala de reuniões era tal que se ouvia claramente o som das páginas a serem viradas. 5 minutos depois, fechou a pasta, olhou para mim e desenhou pela primeira vez um sorriso de aprovação. Inês, não só compreendes o produto, como compreendes as pessoas. Levantou-se e estendeu-me a mão de forma decidida. Bem-vinda à corporação. Na próxima semana, podes começar a trabalhar neste projeto Energia no Feminino. Levantei-me e apertei com força a mão da dona Leonor. As mãos destas duas mulheres transmitiam uma força invisível uma à outra. Senti que, a partir daquele momento, tinha recuperado as rédeas da minha própria vida. No meu primeiro mês na empresa, atirei-me ao trabalho como uma traça para a luz. A campanha Energia no Feminino para o leite vegetal premium não era apenas o projeto de lançamento, mas a prova de fogo para consolidar o meu lugar como diretora de marketing. Planeei um evento de lançamento grandioso no salão principal de um hotel de 5 estrelas na Avenida José Malhoa. Tudo, desde os convites ao guião, passando pelos contratos com os rostos da marca, estava tratado. Faltavam apenas 3 dias para o evento. Na manhã de quarta-feira, estava a rever o anúncio em vídeo, quando a Rita, a minha jovem assistente, entrou pelo escritório adentro. Estava pálida, com suor a escorrer-lhe pela testa. Inês, aconteceu uma desgraça. Rita respirava ofegantemente enquanto punha os dossiês em cima da mesa. O hotel acabou de ligar para cancelar o nosso contrato de aluguer do salão. Dizem que o sistema de ar-condicionado e os alarmes de incêndio do espaço avariaram e precisam de manutenção urgente. Aceitam indemnizar o dobro do sinal, tal como estipulado. Fiquei petrificada por 2 segundos e o café balançou na minha mão. Cancelar o contrato a 3 dias de distância num hotel de 5 estrelas. Isso não fazia sentido. Manutenções de emergência raramente ocorrem sem aviso, ainda mais com parceiros com contratos valiosos. E não é só isso, continuou Rita com voz de choro, puxando do telemóvel. As 2 influenciadoras mais importantes do nosso programa, a modelo Sofia e a vlogger de culinária Beatriz, enviaram mensagens a cancelar a presença. Dizem que as suas agências assinaram ontem à noite um contrato de exclusividade com uma marca concorrente. A cláusula impede a presença em eventos de produtos concorrentes durante este mês. Elas também concordaram em devolver o sinal com juros. Pousei o café na mesa com força e entrelacei os dedos. Aquela série de azares não podia ser uma coincidência. Havia alguém a despejar dinheiro para destruir o meu evento. Rita respirou fundo. Bate ligeiramente na mesa com o dedo, mantendo a voz o mais serena possível. Liga para o departamento financeiro e manda aceitarem todo o dinheiro de indemnização do hotel e das influenciadoras. Exige que enviem um documento oficial a rescindir os contratos. Depois volta ao trabalho e não deixes que esta informação transpareça para os outros departamentos. Eu trato de tudo. Rita concordou, limpando o suor, e saiu do escritório fechando a porta. Ao ficar sozinha, peguei no telefone e liguei a Nuno, o diretor comercial do hotel, com quem tinha feito um esforço para criar uma relação de confiança. Nuno, nós trabalhamos juntos e conhecemos-nos bem. Diz-me a verdade. Essa história da manutenção é uma farsa, não é? Quem é que roubou o salão? Houve silêncio do outro lado. Nuno suspirou e baixou a voz, sussurrando. Inês, estou numa posição complicada. Foi uma ordem direta da direção. Hoje de manhã apareceu uma empresa chamada Horizonte Investimentos, trouxeram o triplo do valor em dinheiro e alugaram o salão todo para um evento de agradecimento a clientes. O hotel é um negócio. O diretor achou que indemnizar-vos era irrelevante face ao lucro e fechou o negócio. Peço-te muita desculpa. Horizonte Investimentos? Franzi a testa e digitei rapidamente a palavra-chave no portal empresarial de negócios do meu computador. Obrigada, Nuno. Já percebi. Desliguei, de olhos fixos no ecrã. Horizonte Investimentos. O representante legal era um nome desconhecido, mas a sede registrada ficava num beco obscuro da zona de Marvila. Esbocei um sorriso frio. Há anos, tinha sido eu mesma a fazer a papelada daquele local para o Carlos usar como armazém de refúgio. Afinal, tratava-se da empresa de fachada dele. Naquele preciso momento, o meu telemóvel vibrou. Uma chamada de um número desconhecido. Atendi, mas não falei. Diretora Inês, como tem passado?
A voz arrastada e cheia de arrogância de Carlos ecoou do outro lado da linha. Encostei-me à cadeira e ergui o canto dos lábios. Graças aos 300 mil euros de suor e lágrimas, a minha mãe e eu estamos muito bem. Ligaste só para saber como estamos? Cala essa boca, rosnou Carlos, mas rapidamente recuperou o tom de deboche. Só liguei para ver como vais resolver a montanha de lixo que te atirei. Achavas que podias levar o meu dinheiro e ficares descansada nessa cadeira de diretora, Inês. És muito ingênua. Em Lisboa, tenho dinheiro suficiente para te esmagar. O hotel desistiu, os convidados fugiram e o teu grande evento foi por água abaixo. Quero ver se essa corporação não te põe no olho da rua. Ouvir as palavras carregadas de rancor de Carlos não me causou raiva, mas sim compaixão por um homem tão insignificante. Carlos, respondi, com uma voz cortante e articulando cada palavra, gastaste o triplo no aluguer do espaço e ainda pagaste um absurdo para subornar aquelas miúdas da moda só para arruinar um evento meu. Parece que a minha posição de diretora de marketing te deixa aterrorizado ao ponto de não conseguires dormir. Meteste as mãos na Horizonte Investimentos para me prejudicar. Não tens medo que as finanças investiguem? Carlos hesitou por um segundo. Claramente, não esperava que eu tivesse descoberto a sua empresa de fachada tão depressa. No entanto, a sua arrogância superou o receio e ele riu de forma sarcástica. És muito boa. Tenta ir a tribunal. Sem documentos, ninguém vai acreditar em ti. Prepara as tuas coisas e sai dessa empresa. Esse é o preço a pagar por te meteres comigo. Muito bem, veremos quem ri por último. Desliguei a chamada e atirei o telemóvel para o lado. Sem hesitar, juntei toda a documentação do projeto e dirigi-me ao gabinete da Dona Leonor. A Dona Leonor estava de pé, observando pensativa a rua através do vidro. O departamento de risco já devia ter lá avisado da situação. Ouvindo os meus passos, virou-se com uma expressão severa, os olhos afiados como facas. Inês, acabei de receber a notícia. O hotel e as duas figuras principais cancelaram em simultâneo. O Conselho de Administração está a questionar a tua competência. Se o evento não se realizar no dia previsto, o dano na reputação desta nova linha será incalculável. Qual é a tua justificação? Aproximei-me, pousei os papéis na secretária e coloquei-me direita para encarar a pressão que a minha chefe exercia sobre mim. Dona Leonor, isto não foi um contratempo normal. Alguém usou uma empresa de fachada para jogar sujo e sabotar a nossa apresentação, como vingança pessoal. Dona Leonor franziu a testa. Vingança pessoal? Não me interessa a tua vida pessoal. O que preciso é de uma solução. O que vais fazer agora que os convites foram enviados? A imprensa agendou presenças. E nós não temos espaço, nem rostos da marca. Respirei fundo. Na minha cabeça, as peças do puzzle já se começavam a alinhar numa contraofensiva perfeita. O meu adversário jogava nas sombras, portanto eu puxaria por ele até a luz. Dona Leonor, dê-me 12 horas. Olhei fixamente para a chefe e declarei: não só realizarei o evento no dia previsto, como transformarei este incidente num salto mediático 10 vezes superior ao plano original. Todo o dinheiro das indemnizações será investido nesta nova estratégia. O inimigo usou dinheiro sujo para silenciar. Nós usaremos a autenticidade para o derrotar. Dona Leonor olhou para mim em silêncio durante alguns segundos. Nos olhos daquela mulher, calejada por décadas no mundo corporativo, brilhou a sede pelo risco. Bateu os dedos na secretária. Muito bem, dou-te as 12 horas. Se conseguires inverter o jogo, a tua cadeira de diretora de marketing será inabalável. Mas se falhares, fazes as tuas malas e vais embora. Com certeza, senhora. Acenei com a cabeça, virei-me e saí do gabinete. Carlos pensava que podia encurralar-me com o seu dinheiro sujo, mas esqueceu-se de um detalhe. A Inês, que fora a sua estratega durante 5 anos, conhecia cada jogada dele como as palmas das próprias mãos. Estava na hora de quem semeou ventos, colher tempestades. Peguei no telefone e liguei à minha assistente. Rita, avisa toda a equipa para cancelar os planos antigos. Temos uma guerra a sério para resolver ainda esta noite. Ao entrar na sala de reuniões, atirei o dossiê antigo para o lixo. A Rita e a equipa de comunicação estavam calados e tensos. Ouçam bem, bati com o marcador no quadro branco, falando claramente:
O hotel de 5 estrelas cancelou e não vamos procurar outro hotel para substituir. Rita, liga já para os Jardins de Belém e pergunta quanto custa alugar o relvado e o espaço ao ar livre para amanhã de sábado. Rita ficou estupefacta. Inês, um lançamento de um leite vegetal premium num relvado e se chover. Além disso, será mais difícil controlar a lista de convidados ao ar livre. Já verifiquei as previsões. O tempo este fim de semana será solarengo, com algumas nuvens. Mais importante, vocês têm de entender qual é a essência da nossa campanha. Cruzei os braços e olhei de pessoa para pessoa. O nome é Energia no Feminino. A mulher moderna não passa a vida com vestidos de gala a beber em salas com ar-condicionado, fingindo superficialidades. As nossas clientes são mães, a correr de um lado para o outro, trabalhadoras atarefadas com o fardo da família. Precisam de liberdade, de espaço para respirar. Um evento ao ar livre, ligado à natureza e à arte, vai acertar em cheio no seu estado de espírito. A equipa começou a descontrair, e alguns concordaram e tomaram notas. E em relação às 2 influenciadoras que cancelaram, perguntou um colega. Liguei a nova apresentação no ecrã e risquei o nome da modelo e da vlogger. Em vez delas, enviem já um convite a Dra. Helena, a chefe de pediatria do Hospital Central, e a Joana, a atleta paralímpica que ganhou a medalha no mês passado. Ofereçam-lhes 1,5 vezes o valor do sinal da concorrência. Mas elas não são famosas e não têm o alcance de redes sociais das outras, interveio a Rita. Sorri. As pessoas que compram suplementos para a família não acreditam numa modelo subnutrida com um vestido apertado a falar de saúde. Acreditam numa médica que cuida de crianças diariamente. Sentem-se inspiradas por uma atleta com deficiência que superou as dificuldades. Essa é a energia real, a história verdadeira. Comecem já, temos menos de 72 horas. Depois de delegar as tarefas, regressei ao meu gabinete e tranquei a porta. Tirei um segundo telemóvel da carteira e marquei um número com o qual não falava há muito. Estou? Há quanto tempo precisas de alguma coisa do teu colega? A voz de João soou entusiasmada. Ele era um jornalista de investigação de topo, com quem tinha trabalhado em várias campanhas para desmascarar fraudes há 6 anos. Hoje, às 8 da noite, no nosso café antigo do Chiado, tenho um grande presente para ti. João estava pontualmente à minha espera no canto mais escondido do café. Estava a fumar um cigarro que apagou assim que me viu. Sentei-me e deslizei um grosso envelope pardo sobre a mesa. O que é isto? Não me digas que é para atacar uma marca concorrente, João perguntou. Curioso. Enquanto abria o envelope, Horizonte Investimentos, uma empresa de importação de suplementos que apareceu recentemente. Bebi um gole do meu expresso e falei tranquilamente. Lá dentro tens fotocópias de importações de suplementos fora do prazo, inspeções sanitárias falsificadas com carimbos ilegais e um esquema financeiro que inflaciona o preço de retalho para enganar os consumidores. Enviei a versão digital para o teu e-mail anônimo. João folheou os papéis. Os olhos de jornalista brilharam intensamente. Estes números são tão detalhados. Quem está por detrás desta empresa com a lata de fazer uma fraude destas? Vender alimentos fora de prazo para grávidas e idosos é do mais baixo que há. É o Carlos, o meu ex-marido. Respondi secamente. João parou, olhou para mim espantado e depois sorriu ligeiramente. Estás a usar-me muito bem como arma para destruir o teu ex-marido. Mas onde arranjaste provas com este nível? Não importa onde arranjei as provas, o importante é que são verdadeiras e podes ir verificá-las. A Horizonte Investimentos vai ter um evento monumental este sábado de manhã, no salão do hotel de 5 estrelas na Avenida José Malhoa. Eles vão ter lá todos estes lotes ilegais expostos. Olhei-o diretamente nos olhos. Quero este artigo de investigação na primeira página, exatamente às 8 horas da manhã de sábado. Quando os convidados dele estiverem a brindar, quero ver a asa e as finanças a entrar pelo hotel adentro. Consegues fazer isso? João bateu com a mão na mesa. Completamente. Uma exclusividade destas, fico 3 noites sem dormir se for preciso, para ter isto pronto. O teu regresso é, sem dúvida, um furacão. Sábado de manhã. Os jardins ao ar livre em Belém banhavam-se na luz do sol e no vento fresco que vinha do rio. O recinto foi decorado com tecidos rústicos e milhares de flores de camomila e alfazema.
Ouvia-se música acústica suave e as convidadas sentavam-se em bancos compridos de madeira tosca. Quando a Dra Helena e a atleta Joana subiram ao palco e falaram das exaustivas realidades que a mulher moderna enfrenta e de como encontraram energia nas coisas mais simples, a audiência emudeceu. Houve lágrimas de emoção entre as jornalistas e as parceiras de negócio. Dona Leonor, sentada na fila da frente, virou-se para mim e acenou positivamente. O evento fora um sucesso absoluto, não pela fachada ilusória, mas pela emoção verdadeira. Publicações nas redes sociais com a hashtag Energia no Feminino espalharam-se como fogo. Nesse momento, a Rita correu vinda dos bastidores e colocou um tablet na minha mão, eufórica. Inês, vê isto. No ecrã havia várias notícias acabadas de publicar com o título chamativo As Sombras da Horizonte, suplementos ilegais e falsificação. Acompanhando as notícias, havia transmissões em direto a mostrar as autoridades da ASAE e da polícia a selar embalagens e o salão do evento de 5 estrelas. Carlos aparecia no vídeo cercado pelos flashes das câmaras, com a cara desfigurada e o cabelo em desalinho, tentando tapar o rosto com as mãos. Os convidados do seu evento saíam à pressa, resmungando em protesto. O salão de luxo que me tinha sido roubado transformara-se agora na gigantesca ratoeira que o prendeu. O meu telemóvel vibrou furiosamente. Era o Carlos a ligar. Deixei tocar até ao fim e só depois atendi. Aos meus ouvidos chegaram os ruídos de confusão, os berros do Carlos fora de si. Inês, foste tu, não fiques calada. Sua desgraçada, armaste-me uma armadilha. Encostei-me a uma árvore imponente, enchi os pulmões do ar fresco de Lisboa, sorrindo serenamente. Só te devolvi o teu próprio hotel, Carlos. Como te sentes? Por acaso tens o espaço mais arejado do que o quiosque naquela noite fria, quando me atiraste a mim e a minha mãe para a rua? Desfruta disto, porque esta foi apenas a entrada. Desliguei e bloqueei o número imediatamente. O contragolpe fora formidável. Agora bastava ver a tempestade do karma a varrer a vida daquele homem impiedoso. Passou um mês após os eventos bombásticos da Horizonte. A empresa de Carlos ficou na ruína. A imprensa manteve a cobertura enquanto a ASAE e as finanças fechavam a sede e os armazéns da empresa. Quando os principais parceiros e os consumidores se aperceberam da investigação e dos riscos judiciais, terminaram todos os contratos, atirando Carlos para o fundo do poço. O dinheiro escasseava e os agiotas a quem ele tinha recorrido para pagar as enormes despesas apertavam o cerco de tal forma que ele se viu perdido. Na tarde de sábado, eu estava a rever as receitas mensais da nossa campanha de marketing quando recebi uma chamada anônima. Rejeitei-a pela primeira vez, mas o telemóvel insistiu em vibrar. Suspirei e atendi. Estás feliz agora, cabra? A voz embriagada e cheia de ódio rasgou-me os ouvidos, acompanhada por sons de objetos a partir-se e insultos proferidos ao fundo. Usas um número novo só para me insultar? A vida do diretor Carlos deve estar mesmo vazia. Respondi tranquilamente. Os meus dedos tocavam metodicamente no teclado. Vazia? Acabaste com a minha vida. Carlos urrava. Os agiotas estão acampados fora da minha casa. Lançaram tinta vermelha e lixo à minha porta. Eles vão tirar-me a casa. As contas da empresa estão congeladas. Encostaste-me à parede, vieste para me assassinar de vez. Parei de escrever. Encostei-me à cadeira e a minha resposta foi firme e calculada para chegar ao seu orgulho doentio. A única coisa que te atirou ao chão foi a tua própria crueldade e ambição desmedida. Quando usaste o teu dinheiro sujo para prejudicar consumidores com produtos caducados, deverias saber onde isto iria acabar. Quando pontapeaste a cadeira da minha mãe para nos colocar na rua, pensaste nos resultados das tuas ações. Cala-te com as tuas lições de moral, vociferou Carlos, passando a um tom histérico e ameaçador. Fica a saber, Inês, que a casa é o meu sangue, e não vou deixar que ninguém a leve. Destruíste o meu império e juro-te que não vou perdoar-te. Vou encontrar-te e vou matar-te. Isso é contigo. Mas antes de me encontrares, tenta lidar com os agiotas e com o tribunal, porque hão de levar as tuas coisas todas primeiro, disse-lhe firmemente antes de desligar, inserindo o número na lista negra. Senti um leve pavor atravessar-me ao ouvir a ameaça do homem sem nada a perder,
mas rapidamente foi abafado pela repulsa. Tudo não passava das consequências dos seus atos. A casa que fora um símbolo do seu poder em breve se transformaria no seu próprio inferno. Completamente alheados da degradação de Carlos, os nossos dias foram abraçados pela paz que tanto ansiávamos. Hoje é o dia da nossa mudança de casa. Usando o montante do divórcio e os lucros do projeto da empresa, adquiri um rés do chão espaçoso num condomínio no Parque das Nações. Com janelas grandes que banhavam o soalho de sol, não havia escadas ou desníveis. A minha mãe podia facilmente deambular por todo o lado com a sua cadeira e chegar tranquilamente à varanda frontal. Eu lutava com um grande caixote de papelão quando a porta se escancarou e vi Hugo entrar carregando pesadas caixas. Estava suado e exausto, mas o seu rosto estampava um grande sorriso de satisfação. Põe a caixa no canto da cozinha. Inês sugeriu ao pousá-la e a limpar as mãos às calças de ganga. Terminou. Agora deixa a montagem por minha conta e com o Tiago. Aproveita e descasca fruta para ti e para a mãe comerem. Servi um copo de água fria ao meu irmão. Hugo, quantos dias de férias tens? O teu trabalho de supervisão da obra no Algarve exige que vás lá imensas vezes e as tuas constantes viagens não estão a afetar a tua posição. Hugo bebeu de um só fôlego e olhou para mim, inabalável. Apresentei a minha demissão. Demissão? Pasmei, poisando a faca. Por que te despediste? És um engenheiro conceituado e o vencimento era substancial lá. A obra quase pronta. Hugo puxou uma cadeira e pegou na minha mão, falando num tom refletido. O valor monetário por vezes perde sentido. Fiquei muito abalado pelo facto de não ter estado presente quando a minha irmã se divorciou e aquele canalha escorraçou a minha velha mãe para a rua gélida. Foi horrível, e eu devia ter garantido que estariam salvaguardadas. Vou reunir as minhas poupanças e começar uma nova e pequena empresa de construção aqui. Será árduo inicialmente, mas estarei próximo e assegurarei o vosso bem-estar. Estamos todos juntos, e isso é o bastante para mim. Senti uma grande ternura invadir-me. Assenti para esconder as lágrimas de felicidade que surgiram. Está muito bem. Iremos lutar os dois. Ninguém ousará faltar-nos ao respeito. Então, surgiu Tiago a entrar na sala com as mãos repletas de ferramentas de montagem. Tinha lutado incansavelmente na fixação das prateleiras nas 2 últimas horas. Ele largou o equipamento numa bancada da cozinha e, pegando num saco pequeno, entregou-me um café gelado com leite envolto numa condensação fria. O teu café, com pouco açúcar e bastante gelo, referiu o Tiago, entregando-o nas minhas mãos, sorrindo amigavelmente. Com todas as tarefas de hoje, nem tiveste tempo para parar, por isso fui ao quiosque comprar este refresco para ti. O olhar carinhoso, puro e repleto de profunda afabilidade, denotava que ele se preocupava genuinamente conosco. Tiago nunca fora intrometido ou intrusivo. De maneira humilde e silenciosa, ele proporcionara auxílio imensurável desde a noite da minha desgraça até hoje. O coração de qualquer pessoa marcada pelos desafios poderia comover-se facilmente com tamanha integridade e atenção. Segurei o copo gélido para receber um bocado da frescura, olhando-o sorridente. Muito grata, Tiago, pela tua constante ajuda. Prejudicaste os teus fins de semana para trabalhares na nossa habitação. Puxou uma cadeira, apoiando o cotovelo e sustentando o queixo, avaliando-me profundamente. Em prol desta família, para mim, nada custa. Inês, a nova casa e o emprego parecem correr maravilhosamente. Porém sei que um escudo indestrutível pode às vezes fragilizar-se pela dureza de ser mulher num espaço destes. Gostaria que permitisses a alguém amparar os teus dias menos fáceis, oferecendo-te uma base inabalável. Um silêncio sepulcral abraçou toda a sala com o tom sincero e evidente das suas palavras. Hugo evitou habilmente o momento, simulando um súbito entusiasmo pela organização de alguns talheres nas gavetas próximas. Rodopiando suavemente o copo, retribui o sorriso carinhoso de Tiago. Ele seria capaz de proporcionar segurança e harmonia a qualquer mulher. Todavia sentia que as feridas da minha desilusão perante as amarguras e mágoas não sarariam logo. Respirei fundo. Agradeço infinitamente, Tiago. Considero-te um irmão protetor do melhor amigo do meu irmão. Aprecio-te muito. No entanto, o meu coração e a minha estabilidade recém-construídas focam-se na paz necessária para minha mãe e o meu emprego. As lutas ainda se revelam custosas
e desgastantes. As feridas requerem cicatrização, e não quero despejar essa faina complexa e densa em ti agora. Ainda me é difícil comprometer as emoções noutro vínculo amoroso, confesso. Notei um instante de desolação, perpassar-lhe o olhar após a minha reflexão. Todavia, rapidamente os seus habituais modos benevolentes se delinearam novamente no seu semblante. Eu compreendo muito bem, acenou Tiago. Isto não constitui qualquer coerção. Desejo unicamente que as minhas palavras soem caso a dor assombre. Se por acaso estiveres muito cansada, a minha porta estará destrancada. Eu permanecerei a aguardar pelos teus sucessos. Saboreei o primeiro trago, o sabor amargo abraçado à docilidade reconfortante de toda a união e aprecio da minha nova jornada, tornaram o ambiente incrivelmente harmonioso. Sentia que a calma reinante afugentava permanentemente o temporal devastador que pairou nos meus últimos dias. Apenas uma semana após a minha vinda para o novo apartamento, estava agendada a celebração honorífica da segunda fase do projeto Energia no Feminino no Centro de Congressos de Lisboa. A recepção oficial prosseguia grandiosa enquanto eu finalizava detalhes com alguns decoradores encarregados de trazer a última remessa botânica. Eram mais de 9 da noite, e eu espreguiçava-me e tirava o casaco nos bastidores reservados à área restrita do serviço de logística VIP para atenuar o abafamento intenso das roupas formais perante um cenário de silêncio denso motivado pelos seguranças que circundavam na zona principal. Virei-me no fito de pegar num copo, mas as minhas intenções paralisaram-se com a visão que me defrontou. Do fundo obscuro da arrecadação onde guardávamos peças soltas, caminhava uma silhueta desconcertante, embriagada e repugnante. Senti subitamente pânico. Carlos estava aqui, e nem no meu mais bizarro pesadelo sonhara testemunhá-lo com uma fisionomia tão horrivelmente deformada. O seu cabelo encebado enrodilhava-se colado pela transpiração e os seus olhos fuzilavam com injunções pavorosas e raiva demoníaca. As nódoas e escoriações roxas nos pulsos atestavam abertamente que as cobranças agressivas que lhe imputavam pela falta de recursos já teriam escalado severamente. Carlos, como ultrapassaste os porteiros do evento? Recuei amedrontada e passei imediatamente a perscrutar as minhas calças, num instinto reativo de localizar o telemóvel para apelar rapidamente ao reforço de segurança da zona principal. Carlos riu sardonicamente com risos assustadores. Cambaleando, aproximou-se para obstaculizar a porta. Assustada com a minha aparição repentina, julgas que colocar mais indivíduos fortes na entrada impedia a minha chegada? Passei pelas carrinhas de transporte e cheguei no horário devido. És uma autêntica diretora. Abre agora a porta antes que eu decida contactar a recepção. Reagi nervosamente, tencionando retirar o telemóvel para discar de urgência. Astutamente e veloz, antecipou os meus passos desferindo-me o telemóvel das mãos contra a parede. Este fragmentou-se estrondosamente, perdendo a ligação. Carlos rugiu enfurecidamente. Sacou das suas calças uma navalha longa que cintilava sob a forte iluminação. Tudo desmoronou. O credor destruiu-me as posses. Não tenho morada e irei preso por todos os estratagemas amanhã mesmo. Sou escumalha hoje e perdi a vontade de suportar a desonra. Vou assassinar-te sem qualquer perdão. O meu destino está condenado e far-te-ei arcar com a devida reparação. A ponta metálica encontrava-se ameaçadoramente perto da linha do meu corpo. O meu coração sobressaltou-se. O choque frio adensou-se no meu corpo. Mas, após aguentar as tiranias covardes destes tormentos constantes durante 5 anos, mantinha o meu cérebro imerso em coragem indômita contra situações excruciantes. Mantive-me num prumo inabalável, reavaliando atentamente as ferramentas circundantes que pudessem neutralizar este ser repulsivo, visualizando de súbito e calculadamente um extintor de incêndio posicionado bem perto das paletes arranjadas. Reflete, Carlos. Ergui apressadamente os braços. Se atitudes imprudentes desviarem os teus atos, serás classificado como homicida à face da lei amanhã, nos principais telejornais noticiosos. Será vexatório testemunhares a fisionomia da tua própria mãe ao observar atônita todo este desprestígio criminoso num familiar endividado. Pondera e a tua sanidade será um atenuante nas penas estipuladas. Pensa, cala-te para todo o sempre. Berrava,
agitando os braços brutalizados de forma incrivelmente doentia. Ele espetou a arma veloz e vorazmente na direção do meu flanco. A velocidade dos acontecimentos motivou de instinto uma esquiva lateral que se consumou. Todavia, um profundo golpe no pano expôs uma laceração incisiva que rasgou num ápice os filamentos da minha carne, sangrando intensamente perante a ríspida perfuração no tecido luxuoso da minha indumentária. Agarrei prontamente no cilindro de codóis. Arrancando bruscamente e de sola a anilha metálica protetora, gritei. Fogo e jatos abundantes de pulverização desferiram no corpo deste intruso um vapor espesso denso contra os seus olhos alucinados. Carlos tombou estilhaçando as pálpebras em aflição, libertando o perigo da arma num lamento abissal atroz, devido às lufadas asfixiantes. Agilizei novamente e esmagei a base contundente nos seus braços desorientados com toda a tenacidade. Ele despencou clamorosamente, chorando com agonia, sob este impiedoso revés desorientador, e simultaneamente escuto os estrondos formidáveis resultantes dos passos esbaforidos do meu irmão e de Tiago na arrecadação, que se encarregam no exato segundo de derrubá-lo, imobilizando vigorosa e brutalmente as partes extremas do transgressor e dominando os seus movimentos agressivos. Tiago empurrou o seu peso contundente, apertando Carlos estritamente com fúria contra as poeiras incrustadas no soalho. Ficaste muito abalada ou maltratada? Tiago inquiria transtornado, observando atrozmente que uma mancha encarnada profusa trespassava as feridas evidentes do meu braço. Ele praguejava e sufocava impiedosamente os gemidos esbravejados pelo perturbador e emboscado delator perante a angústia de sofrimento. Respondi: estou sem nada partido. É superficial apenas, mas como é que vós suspeitáveis disto e surgistes de modo instantâneo? Hugo despiu as jaquetas robustas e arreou as camadas gélidas sobre mim numa comoção aliviante. Tiago escrutinara de longe tudo aquilo a transpirar nas semanas transatas e decidimos em consenso a montagem oculta, com camuflagens logísticas no seio de todo o corpo da segurança, e por mera casualidade premonitória, inspecionamos algo bizarro próximo aos locais adjacentes. Um alívio imperioso por estar salvaguardada dominava o seu semblante. Pouco tempo depois do sinistro, a seguir do sinistro aclamado pelas equipas do hotel, patrulheiros judiciários arrombaram portas, algemaram o criminoso sem benevolência, proferindo leis para conduzi-lo celeremente até as viaturas policiais de patrulhamento tático e conduzi-lo até as esferas legais devidas para condenações formais com gravosas queixas efetuadas formalmente. E enquanto me abraçava aos conselhos, toda uma tranquilidade envolvia e pacificava os ódios acumulados para com as desgraças prostradas por este agressor no tempo longínquo. Passaram 2 semanas depois da horrível madrugada. Vingaram sentenças estritas: detenção por tentativa de assalto nocivo de graves proporções, desvios capitais com prejuízos econômicos colossais perante todos os organismos envolvidos de transação criminosa, selando todas as condutas impunes do seu reino pernicioso de negócios deturpados. Ele, desprovido de todo e qualquer estatuto financeiro, com enclausuramento certo da Casa das Vielas, repousava tranquilamente num domingo ensolarado pós uma morna e acolhedora tempestade, na janela soalheira junto aos confortos familiares de massagem na relva, com a idosa que enaltecia o calor nas suas extremidades inferiores enregeladas, ao escutar um alarido proveniente da campainha, e dirigi-me rapidamente até ao seu atendimento. Uma palidez imortalizou de súbito as minhas linhas da face. Foi extremamente complicado descortinar aquela aparência maltrapilha num casacão frouxo, despida da opulência das vestes reluzentes, com requinte que denotava a arrogância dantesca de classe abastada e um vocabulário elitista nas comadres de fofocas na rua, perante os antigos familiares em dias áureos. Esta fisionomia decaída pertencia incontestavelmente à mãe, Dona Rosa. Assentou bruscamente as canelas ajoelhada, implorando a soleira, choramingando perdão na rua chuvosa. Inês, rogo indulgências extremosas pelos males hediondos. O meu filho carece destas perdões magnânimos. Eu interpele, suplico. A desgraça devora os seus sonhos. Morde vigorosamente as palavras antes de elevar de novo o corpo macilento. Imploro perante a sua superior sabedoria, em que poupe apelos deste molde fútil nas premissas que ditam um escândalo no ambiente público vizinho.
Aqueça, se possível, os membros nos assentos próximos à mesa, com calma em diálogo privado. Instalamo-nos na divisão de refeições e providenciei chá de água morna. A minha progenitora ausentou discretamente o encontro face aos pesares macabros para com todos estes antigos parentes rancorosos, fechando portas do aposento. E no diálogo denso de comiserações comoventes, prosseguia a Dona Rosa com as narrações dilacerantes dos seus périplos dolorosos num tribunal, rogava apelos piedosos para a amenização sentencial e supressão nas petições criminais, que lhe pudessem mitigar duras reclusões que o seu descendente estava condenado por dezenas e dezenas de presenças na cadeia. O ressentimento em anos reavivou ao rememorar injúrias por esta ex-sogra há precisamente 6 anos, quando sofri os penosos colapsos devido a debilitações reprodutoras no hospital, devido a sobrecargas de exaustão extrema de apoio nos negócios escusos, e ela injuriara o descarte na cara sem resiliência a um embaraço, espezinhava na época de modo ríspido a inaptidão fisiológica do feto e incitava um despojo humilhante, sem considerações sentimentais, pelas futilidades que lhes impunham de prestígio ilusório. Ela a pedir retidão nos comportamentos, com profunda serenidade repudiei terminantemente apelos frívolos de remissão à moral destas conjunturas. Respondi: durante anos não vociferei uma única resposta com ofensa verbal, mesmo tolerando injurias humilhantes, sem resguardo do meu ex-marido. Mas veja os horrores perversos com que fustigou maléfica e fisicamente uma frágil parente. Ele nem escutou remorsos nas promessas ao pontapear, rudemente até uma tentativa imperiosa do punhal, a sangrar um tecido fatal por ganâncias. Como invocar decência nas memórias? A legalidade processual penal terá estipulações de veredito incólumes contra choro frívolo sobre o ego desmesuradamente corrupto por uma vivência prevaricadora. Deixar luz de castigo constitui um bálsamo ético perante infrações abomináveis que possam incidir ou usurpar inocência dos futuros transeuntes nos nossos passeios se fossem aliviados, além das suas complacências desmedidas nos mimos egocêntricos, terem gerado atrocidades sem correção no caráter insalubre. Ao assimilar todas as repulsivas observações concretas de uma fidedignidade acutilante, sem argumentos rebatíveis, a figura matriarcal vacilante acatou toda aquela dolorosa lucidez, vergando-se no silêncio, e sumiu tristemente do corredor esvaecendo o lamento. O rancor transmutou na consciência límpida para com todos aqueles pecadores flagelados através dos perversos enganos praticados, que culminaram inevitavelmente a um trágico ocaso social e econômico, sem tréguas. Contatei discretamente com a simpática senhora de quiosque antigo, que permanecia em confidências locais do bairro onde esta família se mudou outrora. Dona Fátima, eu sou a Inês. Percebi e compreendi uma extrema miséria perante aluguer de subúrbios rurais provisórios devido a hipotecas. Realizei depósitos discretos anonimatos de cerca 1.000 euros nestas condições de sobrevivência a estas mulheres. Minta caso, julgue benéfico que trata de uma benfeitora para a alimentação, mas repudie revelar o remetente oficial para prevenir supostas clemências nulas processuais judiciarias nos instantes presentes. Incrédula atalhou com pasmo perante um compadecimento benevolente tão extraordinário. Revestistes o caráter virtuoso destas recompensações nobres, e perante uma ligeira chuvada em bonança, o tempo expunha os raios celestes perante um sol pacificador com novos e frescos laivos que me saudavam numa promissora existência serena. Recompense-vos nestas partilhas benevolentes. Esperamos ter-vos com grato regozijo nestes episódios memoráveis. Até logo.